eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15, Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Sei que é um texto muito conhecido, você já deve ter ouvido muitas pregações, e eu gostaria nessa noite de nós pensarmos a respeito. Eu quero ler esse texto, ou partir desse texto, para nós pensarmos a respeito deste novo tempo que nós estamos vivendo. Um ano novo. Então, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Sei que sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que se passou. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, te louvamos, desejamos ouvir a Tua voz nesta noite, pedimos que Teu Espírito ministre cada coração, cada mente, e nos dê, Senhor, entendimento daquilo que está no Teu coração. Meu desejo nesta noite é que não sejam as minhas palavras, mas a Tua palavra que venha cair na boa terra do coração dos Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Gostaria que você prestasse bem atenção no primeiro verso desse texto que nós lemos. O autor, a Eclesiastes, Salomão, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Amém? Diga para quem está ao seu lado aí: há tempo para todo propósito. Para todo propósito. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É interessante que duas palavras aqui neste verso, elas saltam aos olhos. A primeira é a palavra que mais se repete neste capítulo 3, a palavra tempo. Tempo é uma expressão que salta aos olhos, e eu gostaria que você parasse um pouco para pensar no que seria a vida sem o tempo.
Será que a vida sem o tempo teria graça? Às vezes nós reclamamos da falta de tempo, às vezes nós nos incomodamos com o excesso do tempo, principalmente quando nós estamos esperando por algo que desejamos muito e logo queremos que o tempo passe para que nós possamos obter aquilo que nós almejamos. O que seria a vida sem esta expressão chamada tempo? Seria algo meio estranho. Pense comigo, você sem a palavra tempo, primeiro não saberia quando você nasceu, porque se não há tempo, quando você nasceu, não havia hora, não havia minuto, não havia dia, não havia data, já começaríamos perdidos na nossa identidade. Se não houver tempo, provavelmente você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para trabalhar, não tem hora para deixar de trabalhar. Você não teria hora para edificar os teus sonhos, não teria tempo para isso. Você não saberia se é ou não o momento, se é oportuno ou não. Nós não saberíamos quando nos reunirmos aqui, por exemplo. Nós não saberíamos o momento em que comer, em que beber. Nós não saberíamos regular as coisas, porque sem o tempo tudo fica muito estranho, muito perdido. Sem o tempo nós perdemos os parâmetros anteriores, porque se não há tempo para trás também não há história. A história foi construída porque houve tempo para se fazer. Se não há tempo para trás, não há história. Se não há tempo hoje, não existe presente. Se não há tempo para frente, também não podemos dizer que há futuro. Como sonhar alguma coisa sem tempo para começar, sem tempo para fazer e sem tempo para concluir? Se não há tempo, nós não temos tempo nem sequer para parar, para aposentar. Nós não vamos saber quando será o momento de aposentar, porque não há tempo para dizer quando começamos, nem quanto tempo durou, e nem quando vai acabar. Está vendo como é uma coisa muito esquisita a vida sem tempo? Se não houvesse tempo, seria tudo muito estranho. E o tempo é algo que está tão relacionado com a nossa vida e tem tanta importância, que quem estabeleceu este princípio foi o próprio Deus. Veja, a eternidade é tempo. É um tempo que não tem início e não tem fim, mas é um tempo. E dentro deste tempo da eternidade, Deus vem estabelecendo outros tempos e outros momentos. Então a palavra tempo, ela ganha muita relevância nesse texto. E a outra palavra que nos salta aos olhos neste verso 1 é exatamente o propósito, porque ele diz que há tempo, o tempo existe, ele é real, e o tempo, ele é importante para a realização de todo tipo de propósito, para todo tipo de plano, para todo tipo de planejamento. Então essas duas palavras saltam aos nossos olhos, e nesta noite eu quero falar a respeito de tempo e de propósito. Primeiro, dizer para você que nós estamos num novo ano, 2023, então nós já estamos vivendo um novo tempo, no calendário, pelo menos, amém? Então eu desejo para você um feliz ano novo, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, nesse ano de 2023, é um ano novo, mas dentro de um tempo maior chamado eternidade, Deus tem propósitos que não duram um ano, não duram horas, não duram dias, mas são propósitos eternos. Então, o tema que eu gostaria de colocar sobre essa palavra dessa noite, sobre essa reflexão é Ano Novo, Propósito Eterno. E eu peguei essa frase porque eu vi um autor escrevendo o seguinte: Ano Novo
propósitos novos. Mas na vida de um cristão, na vida de alguém que compreende a eternidade a partir de Deus, na vida de alguém que compreende a vida a partir de Deus, não existem propósitos novos. Pode existir propósitos novos para nós, homens, mas para Deus todo propósito já está estabelecido. O propósito de Deus está estabelecido na sua palavra. A vontade de Deus é eterna, não tem fim. Veja que o autor aqui, e embora dentro de um contexto do Antigo Testamento, em que ainda está muito obscuro a plenitude dos tempos, ainda está muito difícil de entender muitas coisas, mas nós estamos falando aqui muito provavelmente de Salomão, alguém que conhecia promessas messiânicas, alguém que sabia de um Deus eterno, o único Deus, o Deus eterno, e assim era chamado pelos judeus, eterno. E ele está falando aqui a respeito deste Deus e tudo que esse Deus faz, e ele fala a respeito dos propósitos desse Deus, e ele diz no verso 14, sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, porque essa é a mentalidade de alguém que segue os propósitos de Deus, entende que o que Deus faz é perfeito, o que Deus faz é eterno. Deus, Ele não está nos dando vida neste mundo, apenas para vivermos aqui uns anos e chegarmos diante da morte um dia, e acabar tudo, e partirmos daqui sem a menor relevância em termos de eternidade. Não, Deus Ele já está nos dando, através de Cristo Jesus, a oportunidade de vivermos a eternidade a partir deste momento que nós estamos aqui reunidos. Por exemplo, este momento em que nós estamos entre irmãos, já é um prenúncio do que vamos viver eternamente na presença do nosso Deus, porque lá estaremos reunidos entre muitos irmãos. Então o que Deus faz é perfeito, é eterno, e é dentro desse pensamento que eu quero que você nessa noite reflita comigo. Primeiro, pensando a respeito do tempo. Quem estabelece o tempo, e o tempo só é possível ser contado a partir da criação divina. Gênesis capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz: e Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Perceba que o próprio Deus, quando Ele está criando através da sua palavra, os luzeiros no firmamento, ou seja, nos céus, Ele está estabelecendo aqui, que estes luzeiros, estas obras da mão do Criador, elas também têm a responsabilidade de dar ao homem sinais do dia, sinais da noite, sinais dos anos, sinais das estações, sinais de tudo que vai acontecer. Quem está estabelecendo esta contagem de tempo a partir da criação é o próprio Deus. Veja como o nosso tempo, o tempo que temos hoje, o dia de 24 horas que você e eu temos hoje, apesar de aqui em Gênesis nós não temos absoluta certeza de que um dia tinha 24 horas, porque depois da queda é que parece que o tempo se torna mais contado, mais crucial. Mas se você observar aqui, nós podemos ver que já aqui, capítulo 1, através da criação divina é possível o tempo ser contado, o tempo ser medido, e é por causa desse tempo medido que os anos vão passando, a vida vai correndo, e nós vamos estabelecendo marcos, nós vamos estabelecendo datas, nós vamos estabelecendo prazos, nós vamos vivendo, a vida vai passando, os anos vão passando. Há poucos dias atrás, nós estávamos em casa, Fernanda e eu,
no mês de novembro, se não me falha a memória, foi mês de novembro, e estávamos lá diante da notícia de que a Fernanda estava grávida. E esse ano, 2023, nosso filho já vai completar 5 anos. Mas como é possível isso? Como é possível entendermos o nível de crescimento, de desenvolvimento, a partir do tempo que Deus estabeleceu, das estações, das horas? Então veja como o tempo ele é tão importante aos olhos de Deus, e às vezes tão negligenciado por nós. Às vezes nós não percebemos que o tempo vai passando, os dias vão passando, as coisas vão ocorrendo na nossa vida, e nós não nos atentamos para o princípio que está escrito aqui no capítulo 3 de Eclesiastes, que isto é dom de Deus, isto é bênção divina. O tempo é uma bênção divina, os anos que passam são uma dádiva divina, foram estabelecidos pelo Criador. É muito bom aproveitar o tempo, e é isso que o autor está dizendo aqui a respeito de aproveitar a vida. Ele diz: eu sei que não há nada melhor para o ser humano do que se alegrar e aproveitar a vida ao máximo, ou seja, o tempo máximo da sua vida. Não perder as oportunidades de fazer aquilo que gosta, não perder as oportunidades de ser feliz aos seus próprios olhos. E ele diz: sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com o trabalho é dom de Deus, é uma bênção, nós nos alegrarmos. Com certeza você deve ter participado aí de uma ceia bem abençoada, robusta na sua casa, que você trabalhou e conquistou e recebeu o seu salário, a sua remuneração, foi ao mercado, fez aquela compra, se planejou, aproveitou e disse: eu não vou perder esta oportunidade de celebrar essa data. É assim no nosso aniversário, é assim, sempre que nós podemos, porque isso é algo agradável, nós não queremos perder esse tempo. Veja como o tempo ele é tão importante para Deus, mas também ele é tão precioso para nós. Mas dentro desse tempo, dentro desse propósito de tempo, nós não podemos ignorar que antes de Deus estabelecer dias, noites, antes de Deus estabelecer estações, antes de tudo isso, porque a Bíblia é muito clara, antes da fundação do mundo, Deus já tinha propósito eterno. Então o tempo ele não está dizendo que propósito vai acontecer, mas é o contrário. O propósito, ele vem para ser desenvolvido dentro do tempo. O tempo que nos é dado. O propósito, ele vem para ser realizado no tempo de Deus, que Deus nos concede, por sua dádiva, por sua bênção, por sua graça. Trazendo essa expressão propósito para o Novo Testamento, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 28, nós cantamos hoje esta palavra. Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante que não diz aqui aqueles que chamam o propósito. Não, aqui diz aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda uma coisa, o propósito de Deus, ele vem antes de nós. O propósito de Deus, ele vem antes do nosso tempo. O propósito de Deus, ele vem antes dos nossos dias, antes do nosso nascimento. O propósito de Deus, ele
ele acontece de uma maneira toda especial na nossa vida, porque na verdade este propósito é o próprio Deus nos chamando. Se você observar, diz que somos chamados segundo o seu propósito, nós os que amamos a Deus. Como amamos ao Senhor, o seu propósito, o seu plano, o plano daquele que nos ama, nos chama, nos traz para vivermos esta realidade. E então tudo que existe na nossa vida, incluindo o nosso tempo, passam a estar a serviço do propósito. Passam a estar debaixo do propósito. Se você observar comigo, mais adiante, Paulo, ele vai mostrar que propósito é esse. Ele diz, verso 29, para que aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A primeira coisa que Paulo nos mostra é que Deus de antemão, antes de tudo, antes de todas as coisas. Vá comigo para Efésios capítulo 1, para não ficar nas minhas palavras. Efésios capítulo 1, veja o que Paulo, o mesmo Paulo, de Romanos capítulo 8, verso 28, diz aqui em Efésios capítulo 1. A partir do verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Perceba, o antemão que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 29, é exatamente este mesmo contexto do antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas serem criadas. Por isso que eu falei para você que o tempo ele não vem antes do propósito, mas o tempo vem depois do propósito, porque antes da criação de todas as coisas que estão relatadas lá em Gênesis capítulo 1, nós temos um Deus eterno que já havia. A Bíblia não trata de provar a existência de Deus, a Bíblia não trabalha em cima de especulação, de tentar provar a existência de Deus. A Bíblia parte do princípio de que Deus é Deus, Ele é antes e Ele é depois de todas as coisas, Ele é o princípio e o fim, alfa e ômega. Deus é eterno, o seu propósito é eterno, e é perfeito, e vem antes de tudo que foi criado neste planeta. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra. O que são os céus e a terra? É este mundo que nós vemos, é esta natureza, é isso que está diante dos nossos olhos. Isto vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Por que a palavra permanecerá para sempre? Porque a palavra é o verbo é Deus, e o verbo está com Deus. Nada do que foi feito se fez sem o verbo, e ele vai permanecer eternamente, ele é eterno. Então este Deus, Ele nos escolheu, o propósito de Deus caminha exatamente aí, a partir desta escolha, desta eleição. Aqui não é eleição para salvação, é eleição para propósito. Você e eu fomos criados e predestinados para um propósito, para vivermos um padrão, um sonho, um plano divino, que foi estabelecido antes dos dias serem contados. Então não importa se nós estamos no dia 31 de dezembro de 2022, ou no primeiro dia do ano de 2023, você e eu temos um propósito eterno para cumprir no tempo que se chama hoje. E esta é uma realidade que às vezes nós deixamos de lado, porque nos envolvemos com as coisas desta vida. O tempo vai passando e nós nos ocupamos com os nossos propósitos, que segundo o autor de Eclesiastes,
é agradar o nosso coração, é fazer aquilo que nós temos vontade de fazer, é satisfazer as nossas vontades, é comer, é beber, é viver alegremente os nossos dias. Esse é o nosso propósito, e Deus não tem nada contra isso, meu irmão. Mas uma coisa tem que ser muito clara: antes de você e eu existirmos, já havia um propósito eterno, e este propósito vem antes do tempo que nós temos hoje. Então, a realidade é que o nosso tempo deve estar a serviço deste propósito. Foi estabelecido antes de todas as coisas, foi estabelecido antes da criação do mundo. Está vendo como nós muitas vezes nos equivocamos? Talvez, se você perguntar para alguém, qual é o propósito de Deus, as pessoas não saibam. Quando começa o propósito de Deus e quando termina, as pessoas não sabem. Mas a realidade é esta: o propósito de Deus é eterno. Amém? Nós somos chamados pelo propósito. Ele nos chama, Deus nos chama para dentro do seu propósito. Romanos capítulo 8, volte lá, nós vamos ficar entre os dois textos, Efésios 1, agora Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ou seja, Deus na sua onisciência, na eternidade, conheceu, a mente de Deus planejou, sonhou, concebeu. Que coisa fantástica. Aí nós lembramos da expressão de Gênesis, quando a Trindade diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, Ele toma esta iniciativa, nos criar, nos formar para Ele, para vivermos para Ele, para andarmos com Ele. Isso é tremendo. Então Deus, antes de todas as coisas, antes dos dias serem contados, antes da criação do mundo, da fundação do mundo, Deus, Ele na sua mente, na sua onisciência, na sua infinita sabedoria, como nós nesta noite cantamos aqui, que Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é incomparável. Esse Deus tremendo, esse Deus cheio de sabedoria, de entendimento, esse Deus que é maravilhoso, que é indescritível, as nossas palavras não conseguem descrever a grandeza. É como diz Paulo em Romanos também, capítulo 11, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Nós não temos como entender isto, mas Deus, nesta grandeza de onisciência, Ele toma esta decisão: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele estabelece esse propósito tremendo, e então Ele diz: para que sejam conformes à imagem de seu Filho, para que seja a imagem de seu Filho. O que é ser a imagem de seu Filho? A Bíblia não luta com ela mesma, a Bíblia explica ela mesma. Efésios capítulo 1, volte lá. Efésios capítulo 1 vai nos mostrar a pregação de Paulo para uma outra igreja, a igreja de Éfeso, e vai nos mostrar aqui como a mesma mensagem, ela se completa. Paulo diz: e nos predestinou, verso 5 do capítulo 1, e nos predestinou. Agora volte ao capítulo 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Aonde Deus nos escolheu? Nele. Sem Ele não existiríamos, não estaríamos aqui. E Deus nos escolheu nele,
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. É interessante que aqui fica bem claro o que lá em Romanos diz: nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Quem é o Filho? O Filho é Deus, sermos a imagem dele, e é por isso que fomos escolhidos nele, nascemos dele, criação dele, para vivermos de maneira santa, ou seja, separada para ele, e irrepreensíveis, ou seja, não dignos de repreensão, que não haja necessidade, não vai ser debaixo de jugo, não vai ser debaixo de chicote, não vai ser debaixo de regras humanas, mas vai ser uma questão de natureza. Nós nascemos do próprio Deus, fomos gerados pelo seu Espírito, fomos criados por Ele para o louvor da sua glória, e em Cristo Jesus nós fomos chamados de volta, alcançados, para sermos transformados, termos um novo coração, e esse coração se voltar para Deus, vivendo separado para Ele, em santidade irrepreensível. Não há necessidade de repreensão, porque vai estar andando diante dele. Fantástico quando nós entendemos que dentro de um propósito eterno de Deus, acontece em nós a obra do Espírito, o novo nascimento. Isso Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, você vai ver como esta obra acontece ali. Paulo deixa muito claro, ele diz, em Romanos capítulo 8, no verso 29, ele diz, para sermos conforme a imagem de seu Filho. O verso 30, ele diz, e nos predestinou a esses, que são chamados para viverem o propósito, chamados para se parecerem com seu Filho, para serem a imagem de seu Filho. E os predestinou a esses, também os chamou. Ou seja, Deus sonhou e agora Ele nos chama através de Cristo, para vivermos esse propósito. Porque infelizmente depois da queda, o homem ele se distanciou deste propósito. O homem decidiu, quando comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, na verdade, ele estava se comportando segundo a conversa da serpente, para ser igual a Deus, para conhecer todas as coisas, para não precisar de Deus, para não andar com Deus, ou seja, ser independente dEle, fazer a sua própria vida, a sua própria vontade. Mas quando Cristo vem, Ele é o primogênito entre muitos irmãos, Ele é o outro Adão. Este Cristo é aquele que não faz absolutamente nada que não esteja de acordo com a vontade do Pai. Ele é totalmente submisso, ele não é independente, mas ele depende da graça de Deus, ele está debaixo da unção do Espírito. Ele mesmo diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. As obras que Ele realiza são obras que são dádivas divinas, são obras do Espírito de Deus através da vida de Jesus. Ele vai à cruz, Ele obedece até o fim, Ele dá a sua vida, Ele bebe o cálice da ira de Deus, Ele sente solidão na cruz, Ele acha que Ele fala que Deus o abandonou por um momento, mas na verdade tudo isto se chama dependência divina, obediência divina, submissão. Ele está andando debaixo desta graça, e todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que vêm ao Senhor, entregam sua vida e nascem da água e do Espírito, esses agora também se tornam filhos de Deus, dependentes do Senhor, que vivem uma vida de santidade, que se apartam do mal e fazem a vontade de Deus. Eles foram chamados pelo Evangelho para voltarem ao propósito, chamados de volta. E a esses que chamou, Ele também justificou. Aqui vem a justificação, a morte de Cristo, sangue derramado na cruz, perdão dos pecados, ser declarado justo aos olhos de Deus, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo, porque nós não temos justiça alguma, mas Ele é justo.
diante desse contexto, somos justificados. E logo Paulo diz: a esses também glorificou. Já vivem a glória de Deus. Como vivem a glória de Deus, pastor? Se nós estamos na terra, sim, vivemos a glória de Deus, porque a vida que nós estamos vivendo hoje aqui, apesar de todas as suas fragilidades por causa da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, mas é uma vida no Filho de Deus, é uma vida debaixo da graça do Senhor, separada para Deus, para andar com Deus. O que melhor vai existir na eternidade do que estar na presença de Deus? O que pode ser melhor na eternidade do que esta vida? Ver anjos, ouvir um coral bonito cantar de anjos, ter uma experiência sobrenatural. Isso muitas pessoas já estão vivendo na terra. Não torna o céu mais especial ter esse tipo de desejo, de necessidade. Isso não torna o céu melhor. O que torna o céu um lugar maravilhoso? A presença de Deus, o trono de Deus, estar face a face, contemplando o Senhor na beleza da sua santidade. Esta é a realidade, irmãos. E dentro desse conhecimento de propósitos, ou do propósito de Deus, nós podemos observar aqui algumas coisas que Deus deseja que nós, no tempo que temos hoje, tomemos uma posição de aplicar na nossa vida. Porque, independente da vida que nós estamos levando, se ela é ou não como nós gostamos, não significa que ela conta com a aprovação divina, também não significa que não conta. Mas nós precisamos entender que a aprovação de Deus passa pela sua palavra. Este é o propósito eterno que Deus nos dá, que Deus nos mostra. E isso fica muito claro para nós, resumindo este propósito, que Deus quer de nós. Primeiro, que nós vivamos com Ele. Segundo, que não só vivamos, mas que andemos com Ele, que é uma grande diferença. Viver em Cristo é entender que a nossa vida só é possível a partir da obra de Cristo. A vida eterna só é possível a partir da obra de Cristo. E aceitarmos Ele, e nos voltarmos para Ele, atendermos o chamado. Mas andar com Ele significa que isso não se resume a uma posição única, tomada uma vez em nossa vida, mas andar com Ele significa que isso se torna a nossa vida, um estilo de vida, uma prática diária, uma constância, um exercício de renúncia todos os dias entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa, optarmos por fazer a vontade de Deus. Dentro desse contexto todo, nós percebemos que é necessário viver em Cristo e andar como Ele andou, viver a sua imagem, a sua semelhança em nós, em nosso caráter, em nossa vida. O que mais esse texto nos mostra? A expressão, o primogênito entre muitos irmãos, significa que também é propósito de Deus que nós venhamos a viver em família, em comunidade, em termos comunhão uns com os outros, nos relacionarmos. O céu, escute, não é lugar de individualidade. Nós vivemos numa sociedade que está pensando mais em si do que no próximo. Nós vivemos num tempo em que coisas são mais importantes do que pessoas. Nós vivemos um momento difícil, é verdade, mas isto não tem nada a ver com a vontade e o propósito divino.
Para Deus, as pessoas são tão importantes que Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, dar a sua vida e morrer para salvar aqueles que estavam perdidos. Irmãos, o Evangelho nos mostra claramente pessoas marginalizadas da sociedade, ou leprosos, ou cobradores de impostos como Zaqueu, que eram vistos como ladrão, pessoas excluídas, pessoas que deveriam ser largadas, jogadas de lado, que a sociedade as ignorava, mas Jesus teve tempo para elas. Jesus teve tempo para a mulher samaritana. Jesus nos mostra que o céu não é um lugar de individualidade, o céu é um lugar onde Ele quer reunir todos os seus filhos, a grande família de Deus. Parece que é muito bonito, mas uma mensagem difícil, porque às vezes, diante das oportunidades do tempo que nós estamos vivendo, fazemos como o autor dos Eclesiastes falou: decidimos comer, beber, satisfazer nossa vida, saciar as nossas necessidades, e o resto que se perca. Não importa se vai causar mal para o próximo, desde que supra aquilo que eu quero, desde que realize a minha vontade. Isso é um pensamento satânico. Lúcifer, escute, isso é uma mentalidade de Lúcifer, porque quem pensa dessa forma, em escravizar e usar os outros, é o reino das trevas. Um dia Jesus me chamou para o ministério, e eu conflitei durante muito tempo em abandonar, largar tudo, deixar meus pais, minha família e ir para o campo. Eu lembro-me do pastor Elias uma vez, em que nós nos desentendemos, porque ele queria que eu fosse para o seminário interno, e eu disse não, e tivemos uma briga muito feia. E aí eu lembro que eu fui para Canoas, pregar num encontro de jovens, na época da nossa igreja em Canoas, pastor Almir, e ele era meu professor de seminário, e foi uma pessoa muito especial, é uma pessoa muito especial. E nós conversamos, e aí fui me aconselhar com ele, falei para ele daquela situação, e ele deu uma risada, muito tranquila, muito serena, porque para mim aquilo era o fim do mundo, e para ele, um coração de pastor, uma risada serena, tranquila. Disse: o Elias é assim mesmo, não tem problema, deixa ele assim, é assim mesmo. Mas Deus te chamou, não chamou? Chamou, pastor. Então, continua fazendo seminário, continua estudando, continua buscando a Deus, continua se preparando. Chega um momento que o Espírito vai falar, tu vai te render, e vai ficar tudo muito bem. Fica tranquilo. Eu ouvi isso do pastor Almir, quem conhece ele. Principalmente como ele fala com o seminarista. Mas eu ouvi essa palavra. E sabe o que eu aprendi a partir dessa palavra? E depois, passado um tempo, eu tive as minhas experiências com Deus e disse sim para o ministério. Mas sabe o que eu aprendi com essa experiência? Que Deus não bota o pé na porta de ninguém. Quem bota o pé na porta não é Deus. Quem invadiu o Éden e foi para fazer uma coisa errada não foi Deus, foi a serpente.
Às vezes nós tentamos, e com isso eu quero dizer para você, que às vezes nós nos perdemos nisso, nós deixamos de atentar, às vezes para o que é mais importante, o relacionamento, a comunhão, o andarmos juntos, o amarmos uns aos outros, darmos suporte uns aos outros. É uma música do Daniel de Souza, de comunhão, que ele diz nessa música: o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs? Você já parou para pensar a respeito da sua vida? O que seria da sua vida sem igreja, sem o corpo de Cristo, sem irmãos e irmãs? O que seria de nós, o que seria do ministério de louvor, se eu não tivesse esses irmãos aqui? O que seria dos outros ministérios? O que seria da sua família? O que seria de nós? Irmãos, Jesus, como disse, foi à cruz e teve um momento de solidão, em que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Usando as palavras de Davi, do Salmo 18. Mas ele não pagou o preço para que você e eu ficamos sozinhos. Ele fez isso para que você e eu possamos viver em família, porque Cristo pagou o preço lá, sozinho, mas não para que você e eu venhamos a viver sozinhos. Ele pagou o preço lá, para que você e eu possamos caminhar juntos com irmãos e irmãs, para sermos fruto do projeto, do propósito de Deus, uma família de muitos irmãos, de muitos filhos, para o louvor da sua glória. Por último, esse propósito de Deus, ele exige de nós vivermos o céu na terra. Como assim, pastor? Sim. Às vezes estamos muito ocupados com tudo que está acontecendo e esquecemos de que Cristo nos glorificou. E se nós voltarmos lá para Efésios, no capítulo 1, você vai ver que esta glória, ela está muito ligada ao Espírito Santo, ao selo do Espírito Santo no nascido de novo. Porque o Espírito Santo, ele está se manifestando na vida daquele que nasceu de novo, e ele é o selo, ele é a marca da promessa ou da eternidade no homem, que se prepara para encontrar com Deus. Efésios capítulo 1, ele diz que, verso 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isto significa um período de tempo entre hoje, em que nós vivemos selados pelo Espírito, e isto é a garantia da vida eterna, da glória de Deus, que Deus coloca em nós através do novo nascimento. E esse período de tempo vai até o dia, escute, em que o resgate da propriedade vai acontecer em louvor da sua glória, ou seja, o dia em que Deus vai cumprir plenamente a sua promessa. Não haverá mais a necessidade de garantia, porque a promessa se cumprirá. Isto significa a volta de Cristo para buscar a sua igreja, arrebatamento. Nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Dentro de nós já há um selo, há o Espírito, que é a garantia, a marca. Lá está marcado: este pertence ao Senhor. Um dia Ele vem entre as nuvens do céu buscar aqueles que são seus, que foram comprados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. É fantástico, porque isso nos mostra que viver a eternidade nos nossos dias
significa relembrar que somos selados, relembrar que o Espírito habita em nós, que somos o templo do Espírito Santo, santuário de Deus. O tempo é um novo, mas o propósito é o eterno. Começamos mais um ano. As pessoas costumam fazer alvos no início de um ano. Mas que tal se você e eu, a partir da palavra, estabelecermos como alvo no nosso coração o retorno ao propósito? Retornar ao propósito eterno, retornar ao sonho de Deus para nós. O que significa isso, pastor? Primeiro, relembrar do seu chamado. Fosse chamado para um propósito. Não é simplesmente ser um membro da igreja, não é simplesmente ser um cristão, mas é viver um propósito maior que não vai se limitar apenas a esta vida. O que significa isso também, pastor? Relembrar que nós somos filhos de Deus, porque Ele sonhou comigo e com você na condição de filhos, não de servos, de filhos. Servo é importante, mas filho é mais profundo. O que mais, pastor? Que tal estabelecemos o alvo de sermos mais igreja, de sermos mais irmãos, de sermos mais família, de amarmos mais uns aos outros, de cuidarmos mais daqueles que estão caminhando conosco. Porque o tempo está passando, as coisas à nossa volta vão passar, mas essas pessoas, esses irmãos que nasceram também da água e do Espírito, eles vão ser família lá no céu também. E por último, que outro alvo poderíamos estabelecer para esse ano? Trazermos a glória de Deus até nós. Como pastor, nós vamos forçar? Não precisa forçar absolutamente nada. Basta ser aquilo que Ele nos chamou para ser. E Ele nos chamou para ser selados pelo Seu Espírito, marcados, e o Seu Espírito habita em nós. Alvo para esse ano: sermos mais filhos, mais membros do corpo, mais ovelhas do Seu pastoreio, mais membros do corpo, mais irmãos, termos mais uma visão mais profunda, em que as coisas, as visões, as ideias terrenas são secundárias, são discutidas por uma lógica muito mais inferior, não tão importante, não tão profunda como a vida que nós devemos ter no propósito de Deus.